inteligência artificial tem sido cada vez mais utilizada na indústria musical, permitindo desde a criação de novas músicas até a análise e compreensão de composições existentes. Com técnicas de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, a inteligência artificial pode ajudar na composição de harmonias e melodias, análise de timbres, detecção de padrões e até mesmo na criação de letras. Além disso, a inteligência artificial pode ser utilizada na recomendação de novas músicas para os ouvintes, ajudando a personalizar a experiência musical. No entanto, ainda há desafios éticos e criativos a serem enfrentados na utilização da inteligência artificial na música, como a preservação da autenticidade e originalidade na criação musical e a preocupação com o direito autoral. Salve, salve rapaziada, Humberto Dantas falando aqui. Depois de muito tempo sem gravar aqui o nosso Podclave, estamos de volta, Pedro Bontorin. Boa, Betão, sua companhia é maravilhosa, a gente sentiu muito a sua falta, mas estamos aqui, temporada 2023, para falar daquilo que o povo gosta, que é tecnologia e música. Pois é, Pedrão, exatamente aquilo que todo mundo quer ouvir. Inteligência artificial, ChatGPT, inclusive o nosso episódio de hoje começou com um texto que foi gerado no ChatGPT e a gente sintetizou a voz, a gente colocou esse texto no Murph, que é uma aplicação que sintetiza a voz, e ele fez a leitura pra gente com essa belíssima voz da nossa querida Márcia. Cara, mais uma daquelas inovações, aquelas iniciativas que extrapolam as bolhas da tecnologia e daqueles nichos e viram um assunto de massa. É o ChatGPT. E na verdade a gente não vai falar só de ChatGPT não, mas ele é uma âncora de uma vertente de assuntos que a gente quer falar aqui no Podclave, né? Ele é um exemplo de inteligência artificial generativa. É muito legal como uma tecnologia ela extrapola, né, os nichos, esse campo do back-end da tecnologia, do backstage, e chega de uma maneira tangível e na boca de todo mundo mesmo, né, Betão? Exatamente. O que eu acho mais interessante aí você citou o ChatGPT, é que a gente começou a ver inovações e ideias sendo implementadas, principalmente aqui no nosso ramo de atuação, né, que é a música. A gente já começou a ver isso há muito tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu que eu dei uma fuçada em projetos da Google de inteligência artificial para música, isso foi lá para 2012, 13. Então já tem 10 anos que isso acontece. Só que o ChatGPT, ele deu uma guinada, ele deu um boost, assim, gigante. Óbvio, porque esses projetos que eu citei são projetos embrionários lá atrás. E aí, agora a parada começou a ter um gás, né? Tomar um gás e como é inteligência artificial, é exponencial. A hora que o negócio ele vai e não para nunca mais, eu acho, né? Não sei. Total. O que você acha? Concordo plenamente, Betão. E eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa onda. Eu já ouvi alguns grupos, né? Falando, mas é o mesmo hype do NFT. E não é o mesmo hype do NFT. É muito diferente. Outra coisa. Exatamente. Eu tive uma conversa bem legal com uma galera que trabalha bastante com inovação. E eles falaram assim, cara, todo surgimento de uma nova tecnologia, ela nasce para suprir alguma dor, né? E aí que ela se torna pertinente. O que deu dificuldade pra galera captar o NFT e o NFT talvez se consolidar naquele hype era justamente isso. Era uma coisa muito inovadora, legal. Mas assim, ele não respondia problemas da humanidade. Era uma nova tendência, uma nova tecnologia. Inclusive, talvez agora com criações de inteligência artificial, o NFT vai ser talvez o balizador do que foi criado por um humano. Mas enfim, porque ele vai ter o certificado da arte criada. A gente ainda não entendeu exatamente qual é a grandeza, qual é o grande barato do NFT. As pessoas se prenderam muito ao lance da arte digital, a essa feature do NFT. Só que o NFT é muito maior do que isso, né? Em breve discutiremos de novo sobre o Exatamente. NFT. E aí a gente vai falar a respeito disso, mas estamos aqui para falar de inteligência artificial. E eu quero saber, Pedro, você teve recentemente uma experiência muito legal num grande congresso que falou, imagino, muito a respeito do assunto. Como é que foi lá? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. A galera já deve ter ouvido aí nos outros podclaves
um pouco do que você experimentou lá, mas eu queria que você desse uma explanação aqui pra galera a respeito dessa sua experiência lá. Boa, Betão. Sobre inteligência artificial pra música, Sim. principalmente. Cara, foi o tom de todos os painéis, eu acho que era o tom. Sempre tinha uma menção ao ChatGPT e a inteligências artificiais generativas, né? Tem aquelas ondas, né? Sempre tem uma startup sobre um assunto, quando começa uma inovação e nesse South by Southwest todo mundo tinha uma startup de inteligência artificial que fazia alguma coisa. E a gente viu muito no que diz respeito à música, de iniciativas que se propunham a criar música com inteligência artificial. E como você bem disse, Betão, essa jornada não é nova, é uma jornada que já existe há um tempo, mas ela tem se mostrado mais madura, né? Mais estável, né? Agora elas têm se tornado mais palpáveis, né? E eu acho que, inclusive, conectando esse ponto ao que a gente estava falando das diferenças de NFT, eu acho que o grande trunfo, e o ChatGPT, ele teve esse hype todo, ele não é nem um hype, né? Mas é essa evidência toda, porque a gente tá falando de uma inteligência artificial generativa, uma tecnologia de ponta que de fato é tangível. De fato, todo mundo, um leigo consegue abrir o ChatGPT, a DALL-E, o Midjourney, outras ferramentas de inteligência artificial generativa e interagir, programar. Então, na música também, eu acho que está aproximando disso, sabe? De um lugar que, com uma programação simples, um produtor, ele vai começar a criar muitas paradas interessantes. Lá no South by Southwest, a Sony da França apresentou uma inteligência artificial chamada Pia, que cria músicas, assim. Eu acho que foi uma das ferramentas que mais me chamou a atenção. Tinha uma galera ali do Logic também falando, né? Hoje o Logic tem várias ferramentas legais, assim, facilitando muito essa criação e produção, né? A trilha de início do Podclave tem uma ferramenta no Logic que ele gera melodias aleatórias ali de forma inteligente, e eu usei esse cara aí. Muito, muito massa, Betão. E aí vai para outros caminhos também, né? A gente fala de inteligência artificial e vai para todas as esferas que tangem a música. Então, tem o processo de composição de escrita, tem o processo de inteligência de dados, que é um assunto que a gente gosta muito de falar no Podclave. Por exemplo, eu já tive até uma dinâmica de começar a minerar ou interpretar os dados de artistas com o ChatGPT e perguntar o que ele achava, qual que era a estratégia que o ChatGPT desenha para um artista. Por exemplo, já dei uma página de Instagram para o ChatGPT e perguntei o que esse artista pode melhorar. E ele começa com um dossiê, com feedbacks, assim, de como divulgar a música dele, como trabalhar. Ainda é um lugar mais senso comum, ainda meio básico, mas é pertinente. É ainda, assim, né? Mas exato. É ainda. O lance da inteligência artificial é justamente esse. É justamente a gente entender que existe uma progressão absurda que vai acontecer e que eu diria que é um tanto quanto assustador. O que você acha, Pedro? Você tem medo? Você tem um pé atrás, assim, um receio? Você que ouviu tanta gente falando lá, o que você acha, cara? Eu tenho minhas opiniões e eu queria ouvir as suas. Eu quero ouvir as suas também, mas eu tenho o pensamento que é o seguinte, cara, vamos entender as tecnologias e trabalhar junto com elas, e não ter medo e entrar em negação, né? Não, elas não existem, elas não funcionam, porque tem uma galera que é assim, né? Vem um novo e entra no estado de negação. E a gente já viu esses ciclos no mercado da música algumas vezes, né? Mas eu gosto de entender essas tecnologias e trabalhar junto com elas. Agora, é importante sim a gente entender que existem dilemas éticos e precisa ter um plano, precisa ser cauteloso com as tecnologias. Essa pauta sobre medo do futuro, sobre medo da inteligência artificial foi recorrente também, tanto quanto a gente falava sobre elas, assim. Irado. Então, a Amy Webb, por exemplo, que é uma mulher que fala bastante sobre o futuro há muito tempo, ela falava assim, olha, eu estou X% otimista, X% assustada com o futuro. Ela falou de várias tecnologias e ela dava uma classificação no final. O Kevin Kelly, que é um cara que eu gosto muito, e a gente já mencionou em alguns podclaves, ele traz ele falou assim, como que pode ser os futuros possíveis da inteligência artificial no futuro, né? E ele traçou alguns futuros, vamos ser escravos da inteligência artificial, enfim... Matrix, né? Exatamente. E aí ele chegou e falou assim, não, eu acho que a gente vai nessa questão de trabalhar junto, a gente vai conseguir trabalhar com elas do nosso lado.
Existem funções que vão realmente, trabalhos que vão ficar no meio do caminho, né? Funções mais operacionais. Segundo Kevin Kelly, funções operacionais são funções que a gente ainda não consegue fazer. A inteligência artificial vai ocupar essas funções para que a gente fique mais livre para o criativo, para que a gente fique mais livre para aquilo que só a gente pode fazer. Mas é uma preocupação. Mas e aí, você, Betão, o que você tem medo? Você recebe as inovações de braços abertos? O que você já vê aí rolando? Cara, no geral, assim, na minha vida eu sou bem otimista, né? Com tudo. E com isso não é muito diferente. Confesso que as primeiras vezes que eu usei qualquer tipo dessas tecnologias de inteligência artificial, usei mesmo, assim, valendo, e não só observei, né? Eu fiquei bem assustado, assim. Mas um assustado eufórico, no sentido de que, de repente... Espantada. Outras possibilidades se abriram, sabe? Então, eu tenho tendência a ser otimista. Eu ouvi um podcast gringo, um cara falando, eu não vou lembrar exatamente quem, mas eu achei muito interessante a frase dele, que foi a seguinte: quem não usar essa tecnologia a seu favor, porque o cara perguntou, o entrevistador perguntou pra ele, né? Qual é a sua opinião a respeito da inteligência artificial? Ela vai tomar o lugar do ser humano? Aí ele falou assim, a inteligência artificial vai tomar o lugar de quem não usar a inteligência artificial. Eu achei isso muito curioso, muito interessante, né? Isso, inclusive, me deu esse start de curiosidade pra usar, porque eu concordei muito, assim, com o que ele falou, né? Tipo, cara, eu preciso usar a inteligência artificial, as tecnologias ao meu favor, e eu preciso dominar isso aí. Porque se eu não dominar essa parada, vai ter gente que vai dominar, e aí essas pessoas vão estar anos-luz na minha frente em termos de performance e tal. E infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista onde a performance conta demais, e não só a sua criatividade, coisa e tal. E aí eu acho que esse o ponto que eu cheguei, a minha conclusão é essa, assim. E eu acho que é muito legal a gente se botar nessa responsabilidade de abarcar o máximo de pessoas possíveis nessas transformações digitais, né? É muito legal a gente aqui da nossa casa, gravando com internet, falar sobre o ChatGPT, mas a gente tem que saber que a gente ainda vive num país muito desigual, que poucas pessoas têm acesso. Tem pessoas que não sabem de ChatGPT ainda, então tem pessoas que já estão largando muito atrás nessa corrida, né? Eu fiz um painel recentemente com artistas de um projeto muito legal e ninguém sabia que era o ChatGPT, todo mundo ficou espantado. Já botei eles pra fazer alguns exercícios, brincar ali. E aquele lance também, né, gente? Você não... É uma coisa que a gente gosta muito de falar, que você não tem que nada, você não é obrigado a nada. Mas não se feche, você não precisa estar em todos os lugares e usar todas as ferramentas. Mas entenda o que tá rolando. Eu acho que o exercício de compreender é muito importante. Ficar inteirado, né? Se inteirar minimamente. E assim, a gente tá falando aqui de uma... o Podclave, na sua concepção, ele fala a respeito de mercado e fala a respeito de tecnologia. Impreterivelmente, a gente está falando aqui de performance, aqui a gente está falando de como se colocar dentro deste mercado da música, né? Se a gente entende que a gente está falando sobre mercado e que para estar no mercado você vai ter que performar bem, a gente... na minha opinião, o mínimo que eu espero de mim mesmo, partindo desse princípio, é que eu esteja antenado com as novas tecnologias, com o que está acontecendo atualmente, para eu não ficar para trás. Obviamente que eu concordo plenamente com o que o Pedro falou, você não tem que nada, principalmente o artista. Eu sei exatamente o esforço que é para um artista se manter dentro desse mercado, é uma corda bamba, você tem que ficar se equilibrando o tempo inteiro, mas... são coisas que eu, inclusive, acho que podem te aliviar em muitas outras tarefas que você teria que fazer e que performar, e que talvez o ChatGPT pode te aliviar, inclusive, sei lá, numa composição, numa ideia de composição. É muito legal que a gente vê alguns vídeos, assim, antigos de artistas flertando um pouco com essas possibilidades, assim, né? Então tem um vídeo do Tom Jobim dando entrevista no Jô Soares, por exemplo, que ele fala que... ele acha difícil demais escrever canção, ele não gosta mais, ele tá louco que o computador comece a escrever as músicas pra ele. E daí você tem outro, que é do Herbie Hancock e do Quincy Jones, falando que, cara, a tecnologia é uma faca. Você pode usar pra fazer um prato, como você pode usar pra matar alguém. Então, ela é neutra. Então, falando sobre essas inovações e essas possibilidades, assim. Então,
eu acho que você falou muito bem, Betão. Inclusive, a gente o mercado da música está ficando muito complexo, ele está num processo de transformação. Então, dificilmente um artista ele consegue. A gente viu uma onda aí dos últimos 10 anos do faça você mesmo, né? Grave, produza, lance, seja o seu próprio... E é legal, tem artistas que têm essa habilidade, mas tem artistas que não têm. E, cara, eu acho que pensar em rede é muito importante, assim, sabe? Você não precisa realmente saber de tudo. Você tem que... É difícil ser só artista mesmo, mas não ignore essas inovações e essas possibilidades. E se cerque de pessoas, de profissionais que entendem isso e que podem te ajudar a surfar dentro dessa onda aí, né? Total. E Betão, o que você já tem dessas navegadas e experimentações aí? O que você tem visto de ferramentas interessantes? Cara, de repente surgiu tudo, né? Ao mesmo tempo, assim. É engraçado. De repente surgiu muita coisa e eu até separei alguns projetos aqui que eu acho que são bem interessantes. A primeira coisa que eu recomendaria para qualquer um que tá ouvindo a gente aqui é bater no Google lá, aquele Google Arts and Culture Experiments. É uma página do Google que tem diversos aplicativos e diversas coisas interessantes para você explorar lá. Tem jogos, tem coisas de exposição de artes e tem muita coisa, muito material interessante para música. Então, recomendo você dar uma sapeada lá no Google Arts and Culture Experiments. Uma outra aplicação que eu vi muito bacana, e eu acho que isso talvez seja a feature que mais impressiona a galera e que mais é interessante, são os sintetizadores de voz. O que é um sintetizador de voz? Ele vai pegar uma amostra de alguma celebridade ou alguma pessoa influente e ele vai fazer uma leitura de todas essas... desse discurso. E aí depois você pode escrever um texto e aquela aplicação ela vai ler o texto como se fosse aquela celebridade, aquele artista ou aquela personalidade falando, né? Inclusive vocês já devem ter ouvido coisas com a voz do Galvão, Bueno, coisas com... Enfim, várias personalidades aí. E teve aquele rap que os caras fizeram com a voz do Eminem e que não era a voz do Eminem. O mais famoso desses, tem vários, tá? Vários sintetizadores de voz, assim, tem um monte. Eu vi uma página que listou 10 sintetizadores de voz, mas o mais famoso é o Synthesis. Esse Synthesis é o mais popular e poderoso aplicativo gerador de voz de inteligência artificial. É muito bacana. Ele tem uma livraria com uma série de vozes que você pode escolher para dar play lá em qualquer texto que você colocar. Tem muita gente fazendo música mesmo, usando inteligência artificial e usando sínteses para colocar os vocais. E aí, óbvio, você vai ter que afinar, você vai ter que fazer uma série de coisas, mas é uma coisa muito interessante. Poxa, isso é muito massa, né? E é uma mudança total do jogo. Agora os produtores eles vão ter uma outra dinâmica, abrem quase que um novo gênero musical, né? Uma nova vertente de possibilidades. Total. E eu acho que é bem por aí, vai abrir um leque novo de possibilidades. É aí que eu penso, ao invés da gente falar, poxa, ferrou, não sei o quê. Cara, pense que vai ter muito mais valor um artista criando o teu álbum no processo, instrumento por instrumento. Eu acho que é saber valorizar esses processos. E, obviamente, é muito legal ver a galera da tecnologia criando as músicas, ensinando o computador a fazer música. Mas imagina se a galera da arte começa a se jogar, né? Eu dou essa viagem que eu fico imaginando. Sabe igual guitarra? A gente tem a guitarra assinada pelo artista X, a versão da guitarra... Imagina a inteligência artificial Y by Caetano Veloso. Inteligência artificial Y by Bob Dylan. Daí são assim, são inteligências artificiais que criam de acordo com aquele repertório. Daí a galera que nos escuta aí de direitos autorais e editoras, é até um jeito de fazer dinheiro, assim, tipo que você... Quem é o dono do copyright? O artista e a inteligência artificial, sabe? Sei lá. Exatamente. E daí assim, daí todo mundo... Eu vou ter uma música do Caetano feita pra mim. Que foi a inteligência artificial do Caetano que fez. Aí são várias as possibilidades aí também. E eu acho que uma coisa que eu vejo, tanto nas aplicações do Logic lá, os plugins que ele tem para criação de possibilidades ali dentro de determinados timbres,
Ou até mesmo tem uma aplicação que chama BandLab. Esse BandLab é um site que ele tem lá, cara, um monte de possibilidades de timbres, de loops. E ele, inclusive, você pode pôr algumas informações que você acha interessante, né? Tipo, eu queria fazer uma música eletrônica, drum and bass, com uma batida assim, assim, assado. Você coloca algumas informações, imputa algumas informações, e ele gera um beat pra você com as coisas que você pediu. Isso aí, eu acho que é uma parada que funciona muito pra mim quando eu tô com, sei lá, às vezes um bloqueio criativo, ou uma limitação mesmo, porque a gente tem uma limitação. Eu sempre vejo que as minhas composições de música, de trilha sonora, assim, elas sempre tendem a ir pra um lado, né? Óbvio, minha personalidade, isso é uma pessoa, né? Não é uma máquina. E o legal de usar, por exemplo, o BandLab, ou qualquer outra dessas aplicações, é que você tem um start que a máquina te sugere, que o robô te sugere, e você vai criar a partir disso, né? A partir disso você vai trilhar o seu caminho. Não é que, ele vai fazer tudo e é isso. Não, eu acho que o nosso dedo artista, ele sempre vai estar ali, mas são ferramentas que vão te auxiliar a criar e a compor, enfim. Isso é muito doido, Betão. E eu acho que é justamente isso. A gente esperar dessas inteligências artificiais o resultado final, que ela faça o nosso trabalho, é isso, é meio preguiçoso e não é esse o objetivo. Mas trazê-las para um processo criativo, para o brainstorming, para pesquisa, para investigação, o que todo artista faz. Você vai começar a sua música, é você seu caderno, é você decifrando algum lugar, você começar a querer escrever uma história. Agora imagina você tendo, como o Kevin Kelly mesmo define, né, um assistente, um estagiário. E aí você começa a criar com ele. E como elas são generativas, essas inteligências artificiais, elas vão se aprimorando conforme os usos, assim. Então elas vão ficando melhor. É o que o Betão falou, estão no processo de melhoria, né? Essa questão das vocalizações, inclusive, eu ouvi umas semanas eu ouvi daquela do Oasis, né? Que era a inteligência artificial cantando Oasis. Sim. Cara, a voz era muito parecida do Liam Gallagher. Obviamente tá suja, sente, na hora dos drives ela sente mais, sofre mais. O Ale, que é o nosso designer e nosso diretor criativo aqui na Clave, ele falou uma coisa muito legal falando sobre as inteligências artificiais que fazem desenho, né? Ele falou que o Ale é ilustrador também. Ele fala que uma das maiores... Gênio! Brilhante, né? Um cara talentoso. A gente pode ficar falando horas do Alexandre, que é melhor do que qualquer inteligência artificial. E aí, ele falou uma coisa muito curiosa. Ele falou, cara, uma das maiores dificuldades de qualquer desenhista a mão é realmente uma coisa muito difícil mesmo. E ele começou a reparar que as inteligências artificiais, os resultados, a mão ainda é uma parada que... Assim como o ser humano, a inteligência artificial também sofre para fazer. E eu acho isso uma reflexão muito legal, porque é isso, a inteligência artificial é um reflexo da inteligência humana, e literalmente. As inteligências artificiais que nós estamos vendo por aí, essas populares, ChatGPT e afins, elas varrem a internet para criar algo inspirado na inteligência humana, né? Eu vou até contar uma curiosidade, cara. A primeira vez que eu usei o ChatGPT, eu tenho um canal no YouTube, enfim, às vezes eu faço uns vídeos de aula e tal. E aí eu criei meio que um conceito baseado em muitas pessoas e tal, dos pilares da mixagem. E eu nunca tinha ouvido alguém falar assim a respeito dos pilares da mixagem, né? Usando essas palavras. Eu achei interessante porque eu coloquei lá no ChatGPT, quais são os pilares da mixagem? E aí ele, como se ele tivesse pegado um vídeo meu, cara, e transcrito assim. Foi muito louco. Caramba. Só que faltou um pilar. E aí o mais curioso foi que assim, eu li chapado, né? Falei, caraca, não é possível, mano, que esse bagulho ouviu meu vídeo e colocou aqui. E aí eu coloquei assim, beleza, muito boa a resposta, só que faltou o panorama, faltou você falar do panorama. Aí ele respondeu, puxa, é verdade, sinto muito pela falha. O panorama, blá, 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 e falou tudo que era o panorama, né? Ou seja, aprendeu ali que dentro dos pilares da mixagem também tem a questão do panorama, e na próxima pessoa que perguntar, obviamente que isso já vai estar incluído. Muito bom. Eu acho legal a gente falar sobre essa questão também. O ChatGPT, ele inventa algumas coisas, viu, pessoal? Ele não fica sem resposta, não. Às vezes ele pede desculpa, às vezes ele inventa informação. Então é muito por isso, mais um motivo para você não ir seco nas informações que ele dá
e trabalhando, entendendo, com pente fino, com esse olhar de curadoria, Pesquisa, sabe? né? Totalmente. É uma ferramenta aberta ainda, em um processo de evolução. Mas é isso. E como eu falei, dei esse exemplo, a gente começou a falar pro ChatGPT nos ajudar em um processo criativo, leitura de dados, e foi muito interessante. O ChatGPT, por exemplo, fazendo uma revisão de um release de um artista, ou falando, deixa esse release mais divertido, esse release mais assim, analisando como é que eu posso melhorar minhas redes sociais. É isso. Eu acho que a gente tem esse olhar de como ele pode nos ajudar, que nós estamos criando. O ChatGPT ele é muito melhor quando você dá uma referência para ele, seja um prompt ou você dá uma informação para ele trabalhar em cima, do que ele buscar e ser só uma pessoa que vai te dar respostas de temas complexos, assim, sabe? Muito bom. E sabe uma parte que é legal da gente também trocar uma ideia, Betão? A gente falou aqui muito do processo de produção e um pouco de inteligência, estratégia, criação, composição, mas existe uma vertente muito interessante de inteligências artificiais criando trilhas, como podemos dizer, sensoriais. Tem um app que a gente já falou, inclusive na rede da Clave há algum tempo. Ele foi criado em 2019, mas agora ele está muito mais maduro. Inclusive, fechou, olha que interessante, um app de composição, de criação de trilhas de inteligência artificial assinou um contrato com a Warner Music. Isso aqui é Então muito a Warner Music assinou um contrato com uma inteligência artificial. É o Wendell. O Wendell se escreve E-N-D-E-L. É uma inteligência artificial que cria trilhas de moods. Por exemplo, ela cria foco, atividade, dormir, relaxamento. E é um app que ele vai criando, ou seja, trilhas originais, trilhas inéditas, e você vai ouvindo aquela viagem. Também tem uma projeção que rola no aplicativo. Eu tô assinando só para experimentar mesmo a tecnologia e é curioso, cara. É muito bom. Não tem cara de música criada por inteligência artificial. Às vezes eu fico meio assim, tá, já deu. Mas eu acho que a iniciativa é bizarramente interessante, né? Muito bom. E você, Betão, o que você vê nessa onda aí? Cara, tem um site muito interessante chamado Cyanite, Cyanite, que ele é eu diria que ele é um combinador, não sei exatamente como eu definiria, mas eu diria que ele é um combinador de música, assim. Então você pode procurar, pesquisar músicas que tem, até fazendo um gancho com o que você falou, que tem um certo mood, e aí ele faz uns gráficos muito loucos, assim, falando a respeito de qual é a energia da música, qual é a emoção que ela causa, e você pode buscar músicas similares, com essas similaridades lá no site deles, pode inclusive fazer uploads, e ele faz, cara, aquele gráfico que a Clave geralmente faz a respeito, aquele gráfico sensorial, ele faz um gráfico muito parecido, assim, e mostra... Não tão bom quanto, né? Não tão bom quanto, obviamente, porque, afinal de contas... Mas realmente, cara, é bem interessante o que a ferramenta te proporciona, né? Pra você buscar músicas com essas similaridades e tal. Eu usei algumas vezes pra justamente buscar referências, né? Então eu precisava mostrar uma trilha para um cliente e ele não gostou da trilha que eu mandei, só que pelo que ele tinha me falado, assim, das características do que ele queria como música tema lá para um determinado trabalho que a gente estava fazendo, eu coloquei lá e aí ele me deu algumas trilhas e uma das que ele me sugeriu foi uma das que o cliente mais gostou. Então é interessante você dar uma pesquisada, dar uma fuçada aí, e tem milhões de outros projetos rolando atualmente, né, Pedro? Se a gente fosse falar de todos os projetos e iniciativas que estão rolando atualmente dentro desse campo de inteligência artificial, a gente não terminaria nunca esse Podclave. Certamente, Betão. E como a gente mencionou, o diferencial aqui não vai ser a gente ser os pioneiros, começar a colocar qualquer coisa no ar, até numa ansiedade, assim, porque a gente vê muitas inteligências artificiais também, como eu falei do hype das startups de inteligência artificial. Nós vemos muitas inteligências artificiais que, como a gente também já falou, não estão respondendo a nenhuma dor, nenhum problema. Então é o hype pelo hype. Eu preciso ter uma startup de inteligência artificial. E então realmente gera muito buzz. Mas a dica de ouro que a gente dá é observe, se intere, entenda como funciona. No momento certo, começa a botar a mão na massa, começa a sentir o jogo.
e usar para os seus projetos, para os seus trabalhos. Exato, é isso que eu ia falar. E principalmente tentar aplicar aquela usabilidade daquela determinada ferramenta para uma coisa que você tem dificuldade em algum certo ponto. Então tenta usar essa ferramenta, olhar com esses olhos. O que esse negócio pode me ajudar a desenvolver o que eu preciso desenvolver. Maravilhoso! E é isso, é essa a missão que a gente tem com o Podclave e voltando ativo agora aqui na nossa dinâmica, é trazer para perto, aproximar esses assuntos, trazer para o chão de uma maneira que seja palatável, seja entendível para todos e a gente consiga juntos aprendendo mais sobre. Inclusive tem uma caixinha agora no Spotify que é o que você achou deste episódio? Então compartilha, deixa seu comentário aí, a gente quer muito ouvir vocês e aguardem os próximos episódios. Valeu, galera, foi um grande prazer estar com vocês novamente depois de tanto tempo. Nos siga nas nossas redes sociais, @PedroBontorin, @Clave_Music e @Humberto_Dantas. É isso aí, galera, nos vemos, até!